Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da vitória sobre a equipe do Bahia e agora se preparam para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Alguns desfalques importantes já foram confirmados e uma ausência preocupou no CT Parque Gigante. Entretanto, este jogador deve voltar normalmente a trabalhar na terça-feira e viajar para o estado paulista. Um susto na atividade com um jogador que foi titular no último jogo. A gente fala também a respeito de um jovem que segue treinando e poderá ter a sua primeira oportunidade na Arena Barueri neste meio de semana. Enquanto isso, o mercado de transferências segue acontecendo. E uma proposta absurda chegou ao Internacional por um atacante que sequer está jogando no estádio Beira-Rio. E essa proposta pode render milhões de reais aos cofres do clube. A gente fala também a respeito da arbitragem, que foi tema através de um protesto feito pelo mandatário do clube, o presidente Alessandro Barcelos. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre a reapresentação do Internacional depois da vitória por 2-1 sobre a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira. E para esse jogo, enfim, Eduardo Cudê deverá fazer algumas mudanças na equipe, tá? Ele mesmo já admitiu isso, que em função do acúmulo de jogos, algumas peças devem mudar. A gente não sabe exatamente quais, mas, por exemplo, no meio-campo, o Bruno Gomes deve sair do time. E aí pode entrar, por exemplo, inclusive, o Gabriel Mercado na zaga, deslocando o Fernando para o meio-campo, uma dupla de volantes de Thiago Maia e Fernando um pouco mais pesada. O Wesley pode entrar na ponta esquerda, na vaga do Wanderson, porque o Wesley vem jogando melhor ao longo dos últimos jogos e já seria também um oxigênio de um jogador que, enfim, não vem com a carga física que o Wanderson vem tendo ao longo dos últimos jogos. Opções que o técnico Eduardo Cudê tem de mudança e que devem ser estudadas e trabalhadas no treinamento desta terça-feira, que será com os portões fechados no CT Parque Gigante, tá? Mas o treinamento dessa segunda-feira já indicou algumas situações para a partida de quarta, tá? A primeira delas, o Arangues está praticamente fora dessa partida, tá? Ele não treinou na segunda-feira, teve um problema no tornozelo direito, uma entorse que o tirou do jogo contra a equipe do Bahia, e em função disso ele não trabalhou, não deve treinar na terça-feira, portanto não viaja para São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras. Mais uma vez o Arangues sendo desfalque. Alan Patrick e Ener Valencia nem se fala, já eram desfalques esperados pela comissão técnica do Internacional. Outra ausência chamou a atenção no treinamento dessa terça-feira, que teve a participação dos titulares apenas caminhando em volta do gramado, e aí sim os jogadores reservas fazendo uma atividade um pouco mais intensa. E entre os titulares que apenas caminharam no gramado, Fernando não esteve. Ele, que foi o destaque do Inter, melhor jogador em campo na vitória contra a equipe do Bahia, não foi para o gramado. Mas segundo o Internacional, apenas um controle de carga para o jogador, que deve treinar na terça-feira e deve estar à disposição para enfrentar o Palmeiras nessa quarta-feira, um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. O treino também teve um susto com o atacante Luca. A gente estava saindo da atividade quando uma dividida entre Luca e Alário aconteceu. O Alário prendeu o tornozelo no gramado, acabou virando o pé e sentindo muitas dores. A gente registrou essas imagens aí que mostram isso. Mas, quando a gente saiu, o Luca voltou para a atividade e aí ela teve os portões fechados. Então o Luca não deve ser um problema para quarta-feira, ele que vem tendo espaço no elenco do técnico Eduardo Cudê, inclusive foi titular na estreia do Brasileirão contra o Bahia, mas teve esse susto no treinamento de segunda-feira de reapresentação com esse entorse no tornozelo direito, tá? Não consigo ainda arriscar um provável time do Inter para enfrentar o Palmeiras. O treinamento dessa terça-feira deve definir a equipe pelo técnico Eduardo Cudê. Mas quem treinou de novo no CT Parque Gigante é Gabriel Carvalho, que enquanto Alan Patrick estiver fora, ele estará integrado ao elenco profissional. Gabriel Carvalho é um moleque, 16 anos de idade, a principal joia das categorias de base do Internacional. E o Cudê falou um pouco sobre ele na entrevista coletiva, eu devo trazer mais detalhes ao longo dos próximos jogos, mas essa oportunidade para o Gabriel Carvalho, ela deve chegar. Um garoto de 16 anos que vem treinando com personalidade e hoje de novo trabalhou no CT Parque Gigante, deve viajar de novo para São Paulo com o elenco colorado.
Bom, avançando na pauta, eu quero falar agora de mercado de transferências e trazer algumas informações importantes. A primeira delas envolve uma negociação que está acontecendo entre Atlético Mineiro e Santos. O Santos está comprando Patrick, meia que passou pelo Internacional, pertence ao Atlético Mineiro. E o que o Inter tem a ver com isso? O Inter tem um percentual ainda do Patrick, tá? Algo em torno de 10%. E essa negociação, que envolve US$ 1 milhão, deverá ter uma recompensação financeira ao Internacional. Mas vamos lá. É uma compensação financeira que fica ali na casa dos 500, 400, 600 mil reais, que ela é irrisória, tá? Não dá pra gente dizer que o Inter vai ter algum tipo de valor significativo nessa venda. Eu sei que é uma informação importante, o Inter tinha 10% do Patrick, eles devem ser diluídos a partir de agora nessa compra, mas é um valor muito pequeno. Cara, não paga o salário de um jogador titular do Internacional, a grana que o Inter vai receber dessa negociação entre Santos e Atlético Mineiro. Mas uma outra negociação aí sim deve render muito dinheiro para os cofres colorados. Eu até falei aqui no Diário do Inter KTO de ontem que o David, atacante que está no Vasco da Gama, emprestado, pertence ao Internacional, fez gol no Grêmio, vai render algo em torno de 15 milhões de reais para o Internacional no fim do ano se ele for comprado pelo Vasco da Gama. Mas uma proposta absurda chegou no gabinete colorado ao longo dessa semana. E essa informação ela foi trazida pelo Vene Casagrande, repórter lá do Rio de Janeiro. Uma proposta do Vitória da Bahia pelo David de 3,5 milhões de euros pelo jogador. 3,5 milhões de euros por David, tá? O Inter, obviamente, quer fazer esse negócio agora, mas depende da liberação do Vasco da Gama, que tem um contrato de empréstimo do jogador. Uma situação parecida com aquela que o Internacional viveu comprando o Borré do Eintracht Frankfurt enquanto ele esteve emprestado para o Werder Bremen. O ponto é, o Inter vai tentar convencer o Vasco da Gama a fazer esse negócio. Como? Repassando dinheiro. 500 mil euros para o clube carioca. Dessa forma, o Inter ficaria com 3 milhões de euros do David, o que dá 15 milhões de reais aproximadamente. É um baita negócio pelo David, tá? É um baita negócio pelo David. É verdade que o Inter teria que repassar um valor ainda, porque o Inter comprou apenas 70% dos direitos econômicos do jogador. Mas, cara, 3 milhões e meio de euros pelo David é um baita negócio. Chama a atenção também o fato de ser o Vitória da Bahia fazer esse movimento, porque o Vitória da Bahia não está entre os clubes mais ricos do futebol brasileiro. A gente sabe que tem um aporte lá da Fatal Model, mas, cara, 3 milhões e meio de euros pelo David é absurdo. E é uma proposta que está na mesa do Inter. E o Inter está fazendo de tudo para que o Vasco consiga ou possa liberar este jogador. Por último, eu quero convidar vocês a assistir um vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, que traz um desabafo ou um protesto do presidente Alessandro Barcelos contra a CBF, tá? O presidente Barcelos reclamou da escala de arbitragem da partida contra o Palmeiras nesse meio de semana, onde o árbitro, o Lucas Paulo Torezin, fará sua estreia em campeonatos brasileiros, Série A. E o árbitro de vídeo é o Wagner Hewey, que errou pra caramba no jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo. O presidente Barcelos foi duro nas críticas à CBF em relação à escala. Eu trago tudo isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa terça-feira porque tem Champions League, tá? Barcelona e Paris Saint-Germain. Odd do Barcelona 2.2, empate 4, Paris Saint-Germain 2.9. E tem Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Odd do Borussia 2.2, empate 3.6, Atlético de Madrid 3.1. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!